Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não se esqueça de se inscrever, de deixar os seus comentários, desde que eu faça de forma respeitosa e coerente, e partilhar esse conteúdo com seus familiares, amigos e o máximo de pessoas possíveis, né? Eu creio que tem muita gente que precisa ouvir esses conteúdos. Bem, pessoal, hoje eu quero conversar algo sobre algumas postagens que estão circulando aí na internet envolvendo pastores nossos, né? E isso me preocupa porque o objetivo desse canal aqui é nós sermos realistas e também esperançosos, né? Mudamos aí o nome do canal, estávamos em temas adventistas, mas resolvemos colocar esse nome aí porque representa mais, não é só tema, né? Que está preocupado com pessoas, né? E quando nós falamos assim de realismo, ou seja, a gente tem essa obrigação, essa missão com a verdade, né? Então, os temas aqui que são abordados procuram trazer alguma coisa que ficou aí sem muito esclarecimento, etc., né? Então, algumas pessoas colocam nossos vídeos aí em sites contra a igreja, outros que são movimentos dissidentes, etc. Não, a gente não pode controlar isso aí. Alguém perguntou, pastor, eu vi sua fala em um site aí de revoltados, sei o quê. Eu digo, mas às vezes também eu sou revoltado, sem dúvida alguma, né? Mas eu não sou contra, pode alguma instituição. No momento que eu for deixar de ser adventista, aí é outra história, né? Mas enquanto sou adventista, estarei aqui com realismo e com esperança. Então, quando se faz as coisas belas, a gente tem que aplaudir, né? Quando se faz as coisas erradas, a gente tem que falar. Isso aí é uma questão de bom senso. Então, eu recebi uma postagem aí que li, já era tarde da noite, mas eu li, falando de 3 pastores nossos, que eu conheço, que eu os conheço, mas só um que eu conheço pessoalmente, que é o Rodrigo Silva, né? Então, os outros conheço, né, o Michel Borges, que não sei, né, parece que ele fez teologia depois, assim, fracionado, né, que é um grande teólogo, mas ele não passou, pelo que eu saiba, né, não passou por aquele formato normal. E o Eleazar, eu acho que é Eleazar, eu esqueço o nome desse rapaz, né? Que é um bom apologeta na nossa igreja, juntamente aí com Ezequiel Gomes, né? Embora sejam pensamentos diferentes, né? Mas eu falo essa questão de apologética de Leandro Quadros, o Sérgio Monteiro, são grandes apologetas nossos, aí o Patrick também, né? Muito bom, pastor Patrick, e etc., né? Cada um tem suas virtudes e os seus defeitos, não tem ninguém aqui perfeito, né? Aliás, só eu aqui, o pessoal, sou o perfeito da turma. Brincadeira, pelo amor de Deus, não vão querer mandar visita para mim nesse final de semana. Mas, olha, então, quando eu vi aquilo ali, pessoal, falando sobre o YouTube, né? Os influencers, né? Os pastores influenciadores, etc., eu disse, não, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que esclarecer algumas coisas, porque tem coisas que são verdades, né? E tem coisas que são meias verdades, né? Quando Eva, né? Quando Eva disse, né? Olha aí, é mais ou menos isso, né? Vocês podem comer que vocês não vão morrer. E, na verdade, Eva comeu e não morreu, logo de imediato, né? Então, determinadas falas, determinadas ações, isoladamente, parece estar tudo dentro do conforme, né? Mas a gente precisa analisar o todo. Não é fácil analisar o todo, né? Nem sempre a gente vai conseguir analisar o todo. Eu sempre falo para as pessoas, né? E mesmo que eu pegue essa caneta aqui, né? Essa caneta aqui, eu estou com ela diante de mim, diante de vocês, eu estou vendo uma parte dessa caneta e vocês estão vendo outra parte, né? Então, não tem como a gente ver isso tudo, toda a totalidade dessa caneta simultaneamente, por dentro, por fora, a sua parte constitutiva, não tem como.
Então, quando se trata de assuntos qualquer, não tem como a gente entender tudo, mas tem como a gente entender muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu não conheço pessoalmente o pastor Eleazar, nem conheço pessoalmente, aliás, nunca encontrei nem o Borges, nem o Michel Borges, nem o outro, nunca encontrei. Mas o Rodrigo, pessoal, eu não digo isso com vaidade, né? Porque a gente também já teve alguns atritos intelectuais, né? Não físicos, né? Tem coisas que ele pensa, desde a época do colégio, né? Que a gente pensa uma coisa tal, ele pensa outra. Mas eu conheço o Rodrigo, eu creio, com uns 30 anos. A gente juntar aí, desde que eu conheci no colégio, né? Até hoje, eu conheço o Rodrigo há muito tempo. Então, por Rodrigo, eu posso falar. Eu posso falar. Então, eu li a matéria. O que é que tem de verdade, pessoal? Vamos colocar as coisas aqui para que vocês entendam, porque muitos de vocês não são obreiros da causa, obreiros assim, não são pastores, não sabem o funcionamento interno da igreja, então pode ser que vocês não entendam determinadas coisas. O que é praxe, né? A prática, né? É um livro de procedimento, assim como existe, cadê aqui? Assim como existe o manual da igreja, que é para a igreja local, existe a prática para a igreja mundial, em termos de procedimentos administrativos e teológicos também, né? Existe o manual para ministro, que é orientando os pastores, né? E agora tem até o manual também do ancião, orientando os anciãos, né? Por isso, nesse aspecto, a Igreja Adventista está de parabéns, né? Tem muita informações úteis. Bem, então o que é que diz a praxe? A Igreja Adventista, ela usa a isonomia salarial, ou seja, todos os pastores distritais ganham o mesmo salário. Vamos pensar aqui no Brasil, tem a variação de países, né? De acordo com a situação econômica de cada país. Mas, no caso do Brasil, nós temos um chamado piso e o teto, né? Piso e o teto salarial, ok? Existem diferenças para quem é departamentais, e um pequeno percentual, muito pequeno mesmo, pessoal, acho que não chega a 5%. Existe um percentual maior para presidentes e tesoureiros. Se não me engano, teve uma parte que tesoureiro era quase mais do que um presidente. Por quê? Aí você poderia perguntar, né? Não sei se, ou já foi, não sei, né? Porque faz tempo que eu não li essa questão da praxe, né? Estou falando das linhas, que essas linhas não mudam, né? Elas se aperfeiçoam, mas não mudam. Que é o seguinte, porque o tesoureiro lida com dinheiro e a responsabilidade econômica, né, é do tesoureiro. Então, ele pode até ser responsabilizado, até, quem sabe, até processado, né, por irresponsabilidade fiscal, né, digamos assim, né, responsabilidade ali financeira. E o presidente também. Então, são os dois, né, se tiver algum salário maior, geralmente são os dois. Né, são os dois. O restante, pessoal, todos os salários são iguais. O que acontece é que alguns estados, algumas associações, por serem muito ricas, né, e no caso também a própria obra, por exemplo, eu trabalhei muito tempo, aliás, meu ministério dos 15 anos foi aqui no Nordeste, e os últimos anos foi em Fortaleza, né, e Fortaleza, numa época, tinha um custo de vida muito maior do que João Pessoa, do que Recife, etc. Então, a Missão Nordeste, na época, com a sede aqui em Recife, ela colocou, acho que era 2%, era 3%, alguma coisa assim, a mais do salário dos distritais lá, né? Para uma forma assim de fazer justiça social, né? Mas, no geral, o salário é o mesmo. Agora, o que acontece? Uma pessoa que trabalha em São Paulo, uma pessoa que trabalha no Paraná, em algumas associações riquíssimas, que tem associações em São Paulo que entra mais dinheiro do que uma associação, uma igreja no São Paulo que entra mais dinheiro do que numa associação aqui no Nordeste. Então, o que é que eles muitas vezes fazem? Com boa vontade e, às vezes, talvez nem tão com boa vontade, né? Que é o quê? Olha, um pastor que trabalha numa igreja daquela, né, precisa, né, de um equipamento muito melhor, e isso vamos fazer justiça, pessoal. Né? Do que se eu estivesse trabalhando aqui, lá no interior do Ceará, que até com um
um antigo slides, né? Quem é mais velho sabe o que é isso aí, né? Aquele que resolveria o meu problema, entendeu? Resolveria o meu problema. Então, a obra, às vezes, facilita para que o pastor compre, né? Ali o seu computador, o equipamento, né? Auxílio equipamento, às vezes é maior do que o de um nordestino, né? Mas eu não reclamo, nunca reclamei por isso, né? Dá a César o que é de César, tendo em vista os desafios do ambiente que eles estão inseridos, né? Sem dúvida alguma. Mas o salário é o mesmo, pessoal. Não venha me dizer isso aí, não. Se você é um professor universitário, né? Às vezes, porque às vezes a igreja pagou seu doutorado. Então, a igreja pagou seu doutorado, ela não vai lhe dar mais nada. Mas, às vezes, não, a igreja aumenta um pouquinho o salário de professores universitários que têm doutorado, né? Às vezes, vou repetir, no caso de Rodrigo Silva fez com o dinheiro dele, né? Eu não sei o segundo doutorado, né? Mas eu lembro que a gente conversava, o dinheiro dele, a formação do Rodrigo foi todo... o meu mestrado ainda foi pago, de teologia foi pago pela Igreja Adventista, né? Mas o do Rodrigo, não. Eu lembro que o Rodrigo fez em Minas Gerais, no Instituto Católico, né? E ele fez por conta própria, né? Fez com o dinheiro dele. Então, veja, eu quero que você entenda como é que funcionam essas questões, né? Dar a César o que é de César, né? Para a gente não cometer injustiça, tá certo? Então, tem essa questão, todos os salários dos pastores são iguais. Isso é uma coisa bonita, é uma questão até socialista, não é capitalista, né? É uma ideia até socialista, de igualdade e etc. Porém, devido digamos assim, aos avanços e às mudanças sociais que ocorreram no nosso planeta nos últimos 20 anos, pessoal, essas coisas precisam ser revistas. Por que eu estou dizendo isso? Não estou querendo aqui, veja, essa ideia é uma ideia até um tanto socialista, né? Porque isonomia salarial, todo mundo ganhando a mesma coisa. Agora, venhamos e convenhamos. Eu já tive muitos pastores nas minhas igrejas. Já tive pastores, né, intelectuais, pastores que constroem, pastores isso e aquilo. Agora, um intelectual, eu digo isso por experiência, a formação do intelectual é uma formação cara, dolorosa e longa. Cara, dolorosa e longa. Então, quando você vai pagar a um pastor intelectual o mesmo salário que você paga a um pastor, entendeu? Que mal lê a lição da escola sabatina e faz o ano bíblico. E como é que o senhor sabe disso, pastor? Pergunta às igrejas. As igrejas sabem o pastor que estuda ou não. Qualquer igreja sabe. A igreja ouve. Eu estava na igreja central de Sobral, no interior do Ceará, né? Onde eu trabalho, no interior do Ceará, quando subiu no púlpito ali o pastor Tais, Gilberto Tais. Não precisa dizer nada que a gente está diante de um intelectual. Não precisa dizer nada. A fala desse homem é diferente. Não é que ele tivesse uma oratória igual o pastor Bulhon, etc, etc. Mas a fala é diferente. Aí você pergunta, aí quando a gente vai olhar, o pastor Tais já foi não sei para onde, com dinheiro de quem? Dele. Você olha a biblioteca dele, com dinheiro de quem? Dele. Porque a igreja dá uma ajuda, viu, pessoal? A igreja, quando você entra nos primeiros anos, tem uma chamada ajuda, pelo menos tinha, né? Uma ajuda de equipamento. Assim, quando você entra, era de 50%. Se você compra um computador, nos primeiros 3 anos, a igreja dava praticamente a metade. O computador não dava, não, eu estou dizendo assim. Mas uma estante, cadeira, né? A igreja dava muito prioridade a birô e cadeira. Birô, cadeira e birô, ela birô, cadeira e estante. Eram 3 prioridades que o aspirante tinha praticamente 100%. A igreja dava de ajuda. Primeiros 3 anos. Você paga e ela restitui. Né? Então, o que acontecia? Aí a igreja tem também o Clube do Livro, que é os livros que os ministeriais em Brasília, nas uniões, acho interessante, às vezes não são livros tão interessantes, mas o pastor paga uma parte irrisória e a obra paga. Né? Mas é pouco para as exigências. Se você vai na casa do Rodrigo, ou se vai na casa do Eleazar, que eu não vejo aí na biblioteca dele, né? Ou você vai do Borges, ou você vai aí do pastor Tais,
ou você vai do Ezequiel Gomes, que embora não esteja mais na obra, mas a gente vê lá, são todos pessoas, ou Sérgio Monteiro, você vai ver que todo esse pessoal, às vezes, briga com a mulher em casa, ou com o filho, ou com a filha, porque deixou de comprar uma pizza, deixou de comprar uma pizza, deixou de comprar um sapato, para comprar livros. E eu digo porque eu conheço esse pessoal, viu? Eu digo porque eu conheço. Eu digo esse pessoal intelectual, né? Eu digo que é coisa, porque é tudo assim. Eu estava lendo um livro aí sobre o pai do Chico Buarque de Holanda, né? Que escreveu um livro aí interessante sobre o Brasil, e ele contando, né? Os filhos também contando que às vezes ele mandava os filhos entreter a esposa enquanto ele entrava por trás de casa com livros escondidos, com dinheiro que era para comprar coisas dentro de casa, e comprava livros escondidos. Porque os intelectuais é assim, eles são viciados em livros, entendeu? São viciados em livros mesmo, em conhecimento, essas coisas. Então, a formação de um intelectual, tempo, dor, tá certo? E muito esforço intelectual. Muito esforço. Então, na minha opinião, esses pastores diferenciados, que não são muitos, eles deveriam receber um certo salário também diferenciado. Não sei o que você pensa, mas eu penso assim. Entendeu? Eu penso assim. Por exemplo, um pastor Bulhon, na minha opinião, o pastor Bulhon deveria ganhar um salário diferenciado, entendeu? Porque é uma pessoa que tem uma graça especial que Deus lhe deu. Os livros que o pastor Bulhon vendeu, hoje teria problemas. Por quê? Porque a igreja, alguns administradores, né? Isso aí, às vezes a igreja tem essas ideias, porque algum administrador dá essas ideias, né? Por exemplo, no livro da Praxes, ele proíbe os pastores terem rendimentos extra-salarial, né? Então, se você é um pastor full-time, o que é um pastor full-time? É um pastor que assina um contrato dizendo que ele está à disposição da igreja 24 horas por dia e 8 horas de trabalho, né? Mas ele é completo. Se alguém liga para ele de madrugada, entendeu? Ele tem que estar à disposição, e quem é pastor distrital sabe como é que essas coisas funcionam, né? Então, aí ele não pode ter outra renda, tá certo? Se ele é um professor universitário da escola de adventista, não tem problema nenhum, que são chamados funcionários. Os funcionários podem ter 1000 cargos fora, mas os chamados obreiros, que às vezes são funcionários da igreja, que têm o mesmo status de pastor, às vezes é um contador, às vezes é um advogado, né? Ele é advogado, mas ele é obreiro. Então, ele não pode ter função fora de hipótese alguma, ele só trabalha para a igreja adventista. Tá certo? Então, é uma praxe que a igreja colocou para que os pastores não sejam tentados a gastar tempo fora do trabalho pastoral. E, ao mesmo tempo, a igreja oferece uma sustentação que eu falei para vocês, o salário é pequeno, o que ganha em mãos. Aí você diz, pastor, 3 mil, 4 mil é pequeno. Pessoal, para quem gastou quase 150 mil aproximadamente na sua formação, você acha que isso é muito? Você acha? Então, na sua profissão, você gastou isso tudo? Trabalhar 8 horas, estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, feito um teologando passa, né? Durante 4 anos, e é arriscado não receber nem chamado e etc. Bem, você pode até ter seu pensamento, né? Mas eu acho que é pouco que o pastor adventista ganha em mãos. O que ele ganha no totalidade não é pouco, não. É o suficiente. Então, por ser suficiente, a igreja diz, você não precisa trabalhar fora. E ok. Nisso eu estou com a instituição, eu estou com a praxe 100%. Ok. Agora, lembrando que com essas mudanças e com esses pastores diferenciados, e aí está a questão da Constituição, né? E aí está aquela frase famosa de Rui Barbosa, né? Tratar de forma igual os diferentes e diferentes os que são iguais, né? Então, é a forma de fazer justiça, porque cá entre nós, eu não acho justo um pastor intelectual que gasta com seu dinheiro, que vai até altas horas, eu digo por experiência pessoal,
em altas horas da noite, estudando, às vezes um tempo que poderia gastar até com a família, até mesmo com a família, e ganhar o mesmo salário dos outros pastores, bem, eu particularmente não concordo com isso. Ok. Aí, qual era a forma que a igreja permitia que entrasse dinheiro? Por exemplo, se o pastor escrevesse um livro, né, ele poderia ganhar com um livro. Né? Ou se ele vendesse livros na comportagem, que é aquelas vendas de livros que a igreja tem, né, para estudantes, em um período de férias, para, quem sabe, trocar o carro, alguma coisa assim, desculpe, ele poderia fazer. Mas não todas as férias, porque se fizesse, a administração não permite, de hipótese alguma, porque sabe que vai prejudicar a família. Então, a igreja não permite isso aí, tá certo? A responsabilidade financeira, tem pastores que já foram colocados para fora, não porque roubaram, mas porque não administraram bem as suas finanças. Então, nisso aí, olha, eu sou a favor da igreja adventista. Eu só não gosto quando se faz justiça, né? Quando se não faz os procedimentos, quando não, o pastor que está sendo irresponsável financeiramente não chama, né? Não educa, não treina, não puxa as orelhas, não puxa a garganta dele para ver se ele se ajeita. Não faz nada disso e coloca para fora. Não. Depois que você fez todo o processo terapêutico, né, e não funcionou, tudo bem, né? Coloque para fora, porque realmente a igreja, o ministério pastoral não pode ter gente responsável financeiramente, sem dúvida alguma. Então, recapitulando, a única forma de entrada é se o pastor escrevesse o livro. Mais recente, muitos países mudaram isso aí. Mudaram. Ou seja, se você produz um livro hoje, tem locais que você tem que doar tudo para a instituição. Ou um percentual significativo para a instituição. Aí você fica pensando, é justo ou injusto? Né? Estou trabalhando com direito atualmente, né? Estava dando agora uma palestra sobre isso, né? O que é justo e o que não é justo. Né? É justo por uma parte e é injusto por outra. É justo por quê? Porque você tem um contrato full-time que você assinou. E é injusto por quê? Porque, às vezes, o pastor produziu esse livro no seu tempo. Porque a igreja não espera que você trabalhe 8 horas, aliás, mais de 8 horas. Então, se você trabalhou tarde manhã e à noite e ficou em casa estudando, escreveu o seu livro, ou trabalhou de manhã e à tarde e à noite escreveu, ou você... É muito difícil, porque à noite os pastores realmente estão em campo, né? Ou você trabalhou de manhã e à tarde ficou em casa, escreveu, e à noite foi trabalhar de novo, ou seja lá como você fez para escrever. Então, por isso que nesse aspecto eu não acho justo você querer tirar do pastor uma coisa que foi do esforço dele. Entendeu? E é doloroso, pessoal, escrever. Eu sou escritor, estou com 2 livros aqui escritos. Você não sabe o que é. Aí eu fico com o mais feito o Rodrigo aí, que já produziu, não sei como. Você não sabe, é um parto. É uma gestação complicada escrever um livro. Aí você quer tratar essas criaturas de qualquer jeito. Não. Eu sou crítico, pessoal. Eu já discuti às vezes com o Rodrigo por outros motivos, que eu sou crítico. Ele sabe disso. Entendeu? Tem muita coisa que eu digo que ele não apoia, né? De hipótese alguma. Mas eu não deixo de ter meu carinho, meu respeito por ele, de hipótese alguma. Bom, vocês estão entendendo aqui a complexidade? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que no Brasil, o Leandro Quadros, né? Eita, não era para dizer nome, né? Daqui a pouco a camarada vai me processar ou vai mandar alguém me visitar. Mas eu sou fã do Leandro, né? Sou assinante aí, acompanho o Leandro há muito tempo. E é um dos maiores apologetas do brasileiro. Né? Não estou falando isso aqui para evitar o processo, não, pessoal. Estou evitando porque realmente Deus sabe a intenção do meu coração. Todo mundo aqui em casa adora o Leandro. E acontece o seguinte, ele mesmo falou um dia desse aí, que estava fazendo opção por ser funcionário e não mais obreiro, porque embora ele não seja pastor, mas ele era obreiro, ele tinha o mesmo tratamento e os mesmos direitos de um pastor. Mas como ele estava fazendo os cursos, estava promovendo a venda de alguns cursos, pessoal, eu acho também uma bobagem isso, entendeu? Porque o cara vendeu os cursos aí. Bem, mas nisso, a obra, para usar a lei, né? Usando a lei, a obra está certa, né? Porque você assinou o contrato full-time, ok? Aí ele fez a opção para ser funcionário
Eu não estou dizendo nenhuma fofoca aqui, não, porque ele colocou lá no seu canal, dizendo até que ia sair lá que gravava, né, na Novo Tempo, e teve que sair, etc. e tal, para gravar aqueles programas que eles fazem, né, de comentários, etc., etc., né? Então, está dando para entender como é que funciona? Então, quando alguém vem falar aí, né, dos nossos apologetas aí, que estão ligados à instituição, né, por causa dos likes, né, do YouTube, né, do rendimento ali do YouTube, pessoal, não sei, eu acho uma mesquinharia isso aí, entendeu? Eu acho uma mesquinharia. Porque essa questão do livro, que a obra quiser fazer, tudo bem, você assinou, como a matéria mostrava lá, né, que algumas fontes, alguns pastores, eles explicando isso aí, eles explicando. Então, eu acho que a obra, como disse aí o secretário da divisão, que a obra não tem, na atual praxe, né, não tem nenhum elemento, né, legislador sobre isso, eu acho que eles deveriam olhar com muito carinho e com muita complacência, olhando o trabalho que esses homens estão fazendo. Porque, por exemplo, algum tempo atrás, aqui no Pernambuco, isso é coisa de pernambucano, o camarada, para querer ganhar um dinheirinho a mais, né, abriu uma sorveteria, colocou o nome da mulher da sorveteria e passava mais tempo fazendo picolé do que pregando o evangelho. Isso há muitos anos, assim quando eu entrei na igreja, né? Eu vi essa história aqui. Né? O que a obra vai fazer? O cara entrou numa fria. Entrou numa fria literalmente por causa do picolé. Olha, uma criatura dessa, na minha opinião, né, até coloca em risco as suas habilidades para ser um pastor. Né? Agora, o indivíduo, eu volto a falar aqui a questão do Rodrigo. Olha, eu estudei na mesma classe do Rodrigo. Eu, quando fui para a escola, para a faculdade, eu já estava casado. Né? E o Rodrigo era bem jovenzinho, nós que era um dos mais jovens, né, da nossa turma. Sempre um indivíduo muito inteligente, muito destacado. Rodrigo de família pobre. Rodrigo trabalhava, estudava 4 horas, mas sabendo que todo teologando geralmente estuda em média de 8 a 10 horas, 4 horas na sala de aula e os outros momentos na biblioteca ou no quarto estudando. Todo mundo sabe disso. Para quem quer realmente acompanhar a sua formação. O Rodrigo tinha que trabalhar ou à tarde ou à noite. Ou à tarde ou à noite. E esse camarada dava conta, e eu lembro, como se fosse hoje, ficar entre nós, o cara era fominha por nota, né? Quando o Rodrigo tirava um 8, alguma coisa assim, ele ficava doente. Passava um dia resmungando na sala de aula, né? Então, o camarada era realmente muito bom. E o Rodrigo, com toda aquela coisa, trabalhava na biblioteca, mas não podia ler, né? Que tinha que estar arrumando o livro, tinha que estar catalogando aquela coisa toda. 30 anos de estudo, de tal, porque para você chegar naquele nível de Rodrigo, como eu brinco com ele, né, quando a gente conversa, aí eu digo, rapaz, você sempre sentou na minha frente algumas cadeiras, eu brinco com ele, né? Você sempre sentou na minha frente algumas cadeiras. A gente brinca, olha, para você, eu digo por experiência própria, para eu saber o que eu sei hoje, Deus me deu o privilégio de estudar uma média de 10 horas por dia. Nos últimos 10 anos na Europa, era uma média de 10 horas de estudos por dia. Por dia. Estudando para fazer o doutorado. Ok? Agora, você pega um camarada de Rodrigo que tem 30 anos, em média, de estudo intensivo, de esforço, de produção, que ele sempre foi muito produtivo. Porque para você pegar uma palestra como a dele, do Eleazar, do pastor Borja e do Michelson, para ficar sintonizado com essas tendências, como eu falei para vocês, não é todo mundo que sabe fazer isso não, pessoal. Não é todo mundo que tem tempo para fazer isso. Não é todo mundo que tem recurso para fazer isso. Aí quando você tem os pastores que têm condições, cada um pagando o seu preço, de fazer, atingindo e tendo impacto extraordinário, feito o Rodrigo tem impacto. O impacto do Rodrigo hoje é maior do que o do pastor Bulhão, pessoal. Sem dúvida.
Pastor Bulhão foi fantástico. Mas o impacto hoje de Rodrigo, porque o impacto intelectual e espiritual, o impacto do pastor Bulhão era espiritual. O impacto é tremendo. É como eu digo, ó, o diabo, Deus e o diabo estão interessados nele, né? Porque sabe a potencialidade dele. O trabalho que esse menino está fazendo aí, né, de enfrentamento dessas ideologias todas, né, que o Eliezer faz, e o pastor Borges também faz, eles fazem aí, leva tempo. Tempo. Eu digo para escrever, eu falo essas coisas sobre a sexualidade, porque eu estudo isso há mais de 20 anos. E lido há 30. Entendeu? Há muito tempo. Não é questão de hoje, não, é questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, aí as pessoas olham isso, né? Aliás, não olham, né? Não olham isso. Então, o meu apelo aqui, pessoal, que você divulgue essas ideias com o seu presidente, com o seu pastor, entendeu? Para que quando houver essa atualização da praxis da igreja, que leve em consideração que os tempos mudaram. Que os tempos mudaram, que a gente não pode tratar todos os pastores com o mesmo salário, tendo em vista que esses pastores têm um desafio maiores. Por exemplo, o cara que vai mexer nisso aqui. Para eu fazer esses vídeos, que cá entre nós, eu não fiz esse vídeo por causa de YouTube, essas coisas, é questão de sobrevivência, por causa das minhas aulas. A câmara aqui, que não é uma das melhores, foi mais de R$ 2.500. Era 600. Com essa pandemia, passou para mais de R$ 2.600. O microfone que eu estou usando aqui é o pastor Thomas. O pastor Thomas Amaral. Perceba que eu sou amigo dos de dentro e de fora, dos reformadores, né? Dos reformados. Eu procuro ser amigo aí. O pastor Thomas me doou, né? Obrigado aí, pastor Thomas, aqui, registrar aqui né? O autor. Aproveitar também, né, pessoal, fazer a propaganda do livro dele, já que ele me deu de presente esse microfone. Mas aí o Rodrigo tem que comprar microfone, o pastor Borges tem que comprar microfone, o outro tem que comprar um microfone, tem que comprar câmera, tem lâmpadas gambiarras aqui que eu inventei, gastei R$ 500 com gambiarras, né, para poder, porque o camarada que já é preto, né? Sem uma lâmpadazinha dessa aqui, vocês vão ver só os dentes batendo aqui na frente, né? Que nem meus olhos estão muito bons aí, devido às minhas dores, né? Então, pessoal, a gente tem que ter a maturidade, né? Eu sou um crítico, reconheço, né? O pessoal tem sinal de sair do armário, eu já saí do armário há muito tempo dizendo que eu sou crítico, né? Realmente, eu tenho isso na minha constituição, a minha constituição biológica e filosófica, eu tenho, entendeu? Acho que quando eu nasci, eu olhei para a mamãe. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A senhora é minha mãe mesmo? Eu acho que eu fiz esse tipo de perguntas, entendeu? Então, eu sou essa pessoa que eu sou. Sempre critiquei a obra no sentido positivo, já levei puxão de orelha, já levei até disciplina eclesiástica quando era pastor, por causa dessas coisas. Então, o Evandro que fala hoje não é Evandro revoltado. Eu não estou revoltado com coisa nenhuma. Revoltado com o quê? Negão bonito desse aqui, cabelo pintado, entendeu? Estou revoltado com o quê? Não. Eu sinto falta, né? Eu sinto saudade do pastor do pastorado? Sinto. Sinto muito saudade do pastorado oficial, né? A gente chegar na igreja, ajudar as pessoas, mas continuo pastor do mesmo jeito, pastoreando, entendeu? Na minha capelania, nos meus trabalhos, aqui também, né? Daqui a pouco mesmo estou com algumas terapias para fazerem aqui pela internet daqui a pouco. Ou seja, a gente continua trabalhando com o mesmo afinco e a mesma paixão, né? Então, Deus sabe, não tem nenhuma mágoa. Agora, quando acertam, terão o meu louvor. E quando erram, terão as minhas observações. Simplesmente isso. Porque esse é o lema do canal do Adventistas Realistas e Esperançosos. Tá certo? Então, vamos orar por esses pastores que continuem sendo uma bênção para a nossa igreja e pelos nossos administradores, para que usem de sabedoria e aprendam a fazer distinções, que isso é um sinal de maturidade, aprender a fazer distinções, para que não venhamos cometer nenhuma injustiça com esses homens de Deus. Tá certo? Então, um forte abraço e a gente se vê não sei quando.